O problema é que o Vasco já jogou melhor em outras oportunidades do que tem jogado nos últimos jogos. Hoje ele foi superior ao Santos, na maior parte do jogo, né? Mas tá faltando colocar a bola na rede, né? Mas tem o seguinte, você pede para Bahia e Santos, times que vão brigar pela mesma faixa de tabela que você, né? Aquela faixa intermediária, querendo ser surpresa, chegar numa primeira página, beliscar alguma coisa diferente, isso aí pesa. O empate com o Palmeiras dentro de casa até não pesou tanto porque já vinha de uma vitória fora sobre o Atlético Mineiro. O empate com o Fluminense como mandante, tudo bem, está dentro de uma conta natural. O problema é você não transformar São Januário na fortaleza que o Vasco sempre imaginou que pudesse fazer, né? São Januário sempre constrói as campanhas do Vasco e o Vasco se desestabilizar diante da própria torcida é ruim. Esse é o maior problema. Isso que está machucando o torcedor. É olhar para o time em São Januário e não ver resultado. E ainda mais contra adversários que deveriam estar no mesmo lugar que o Vasco. Mas tem o seguinte, né? É um pouco também o jeito de jogar, né? Quando que o Vasco jogou melhor? Quando foi reativo, né? Foi reativo. Esse elenco, nesse momento, é um elenco que tem funcionado muito, muito melhor quando tendo pega dificuldade em ser protagonista do jogo, quando pega os grandões, né? quando pega os melhores ali. Quando pega alguém que diz, olha, toma a bola aí e vê o que você quer fazer com ela, aí o Vasco fica na dúvida, né? Porque se ele vai demais, se expõe, abre espaço, como no caso do jogo contra o Bahia. Então, assim, é um problema que você não vai resolver rápido, não. Eu ainda acho que falta uma cabeça pensante ali no meio campo do Vasco, né? Falta um organizador, um cara que vai sentar em cima da bola ali e falar, ó, agora nós vamos tocar a bola aqui, nós vamos parar de acelerar, vamos parar de cruzar a bola na área, tentar entrar por baixo, né? Aqueles jogadores que marcam um pouco mais pelo centro do campo e tem velocidade pelos lados. O cara do banco que sempre entra para fazer alguma coisa diferente é o Orelhano, né? Que joga... Não tá merecendo começar jogando, não? Mas daí ele só joga pelo lado direito, aberto pelo lado direito, na posição de quem? Do Gabriel Peck. Quer dizer, ele tem dois excelentes jogadores para a mesma posição. E aí você vai tirar quem? O Peck do lugar para botar o Orelhano? Dá para adaptar um do lado direito, do lado esquerdo, jogar com a perna para fora, e ao invés de trazer para dentro, levar para a linha de fundo, criar uma alternativa de jogo diferente. Mas daí você está tirando o cara do que ele pode oferecer de melhor. Talvez, mas precisa sim encontrar alternativas. O Abrão não está jogando. É verdade. O Abrão Capucho está dizendo aqui, ó, o Vasco precisa agendar 2 amistosos no meio da semana e atrasar salário. Pois jogando uma vez por semana e com o salário em dia, os caras parecem que não gostam. Tá bom, Abrão. Fica a dica. Fica a dica aí. Vamos chamar aqui o PC de Oliveira mais uma vez para falar sobre esse lance do Pedro Raul, vascaínos reclamando muito, PC, desse lance. Primeiro, nós temos 2 lances, na verdade, né? Um do Alex Teixeira, ele invade a área, cai na disputa com o zagueiro Messias, o juiz estava perto e mandou seguir. E depois o lance do Pedro Raul. É isso, jogo apitado pelo pernambucano Rodrigo Pereira Lima, um árbitro jovem, apitou hoje a 4ª partida dele na Série A do Campeonato Brasileiro. Estreou no ano passado, na 37ª rodada, tinha um jogo, e esse ano faz o 3º jogo dele no campeonato, uma das apostas do CNM para esse campeonato. E agora vamos ao lance, né? Porque eu acho que vai ter debate. São 2 lances, né? Primeiro, a gente tem Teixeira. essa disputa aí do Alex Teixeira com o zagueiro do Santos, uma disputa, para mim, absolutamente normal. É uma disputa de espaço. Alex Teixeira até dá um toque na bola, ela acaba se afastando um pouquinho dos pés dele, tem a chegada do Messias, fazendo uma proteção. Parecido com o do Clássico Paulista, né, PC? Ocupando o espaço, com aquele contato, com aquele braço um pouco aberto, mas uma disputa normal. Só quero ver o que o Lino vai dizer. Pelo espaço, pela posição da bola, pela distância da bola, uma posição que o zagueiro já ocupa o espaço para fazer a proteção para a chegada do goleiro. Para mim, esse lance tá tranquilo. Parecido normal. Com o lance do São Paulo, acha não? Você acha a característica é diferente? Eu acho que os jogadores aqui eles estavam mais próximos, né? Talvez o que abre um pouco a interpretação do lance do Rafinha é a distância que o Wesley se encontrava dele e aquele braço aberto dele, né? Nessa jogada, os dois estão mais próximos. Tem um contato ali, mas é um... Nada então, né, PC? Alguma discordância, não? Nada. O jogador do Vasco está atrás. A trave é com o antebraço. É uma área de proteção natural do jogador. Ocupação do espaço. Nada. Vamos economizar o nosso tempo, então. A Rafinha vai catar. Aí é diferente.
Ou não, né? Boa. Vamos ao próximo lance, PC. Foi boa. Agora sim, o lance do Pedro Raul, esse acho que tem mais conversa. Esse tem discussão, sim. A gente vai rodar aqui e mostrar a ação do Rodrigo Fernandes. E tem uma imagem fechada, que acho que o detalhe, para mim, o que pode ter levado à interpretação do árbitro é o segundo toque que ele dá na bola, a segunda ação. Mas eu quero chamar a atenção para a primeira ação, até se a gente puder parar, na hora do contato, pedir para o nosso operador parar, tá aqui, ó, essa para mim é a ação. Ó. Ele não toca na bola, se a gente puder voltar um pouquinho, por favor, um pouquinho antes, para a gente analisar a ação do Rodrigo Fernandes. O Pedro Raul tem o domínio da bola, está com ela dominada, e agora a gente vai soltar para analisar o Rodrigo Fernandes, pode soltar, olha só a ação dele. É direto, na perna esquerda do Pedro Raul, ele não toca na bola, só no segundo momento que ele chuta essa bola para escanteio, isso pode levar, sim, a interpretação do árbitro, né? A questão de dizer, olha, bola, a gente não tem acesso ao áudio, né, do que foi falado, qual foi a mensagem que o árbitro estava passando para o VAR, né, sustentar a decisão de campo, mas para mim é uma entrada imprudente, né, do Rodrigo Fernandes, e aquela primeira ação só na perna do Pedro Raul, para mim, pênalti, que deveria ter sido marcado. E esse é um caso para o VAR entrar, não é, PC? Porque sabe que não é muito claro, pênalti não. Dá um bom debate, e a gente estava falando sobre isso antes do programa. Eu tenho uma linha que a UEFA, né, eu gosto muito da linha que a UEFA segue, que é uma linha de mínima interferência, de respaldar a decisão de campo. Quando o árbitro está bem posicionado, toma a decisão, o VAR sustenta a decisão de campo. Que é uma linha diferente da FIFA e uma linha também diferente do que a CBF está seguindo. Vou ouvir o Serginho e depois eu faço o complemento. Eu fico com a impressão que seria muito importante divulgar esse áudio, porque se na comunicação a cabine do VAR disse, olha, teve um contato, deixando claro, eu achei pênalti também, tá? Teve um contato, né? E o juiz de campo diz, eu sei, eu vi, ele estava ocupando espaço, para mim, fim de papo, acabou a história. Agora, se a cabine diz, olha, você viu um contato? Não, eles tocou a bola, não houve contato, só tocou a bola. Então, vem ver na cabine. Eu acho que seria mais ou menos por aí. Então, eu tô contigo, tem que ter a mínima interferência. Agora, se o juiz não viu o contato de perna e teve, e foi isso que derrubou o jogador, ele tem que Mas olhar. essa mínima interferência, o respaldo da decisão do campo tem sido muito adotada nas competições da UEFA. Aqui tem chamado em lance claro. Que é completamente diferente da linha que a FIFA segue e que a CBF, eu revisitando as minhas anotações... Na Copa do Mundo teria VAR, provavelmente. Revisitando as minhas anotações, as orientações que são passadas, na pré-temporada muito se falou da justiça esportiva, de buscar a melhor decisão. Porque o que não pode é assim, quando o árbitro não chama, não foi erro claro. Quando chama, buscou a melhor decisão. Não, eu acho que a gente tem que ter uma linha, claro, bem definida. E numa linha definida para o Campeonato Brasileiro, de fazer a justiça desportiva, de buscar a melhor decisão, era lance, sim, que o VAR poderia ter recomendado a decisão. E aí, Lino? Por favor, Lino. Pensar aqui. Sim, por favor. Se a gente está na Europa, então era gol do São Paulo e era pênalti para o Vasco. Se a gente está na Europa, era gol do Caleri e esse lance, o UEFA não chamaria, sustentaria a decisão de campo. A UEFA, a interferência nos jogos da UEFA a FIFA chamaria. É mínima. A FIFA chamaria. Em competições de FIFA, são linhas, são orientações. Para você é pênalti? Eu gosto chamar árbitros europeus para o Brasil. Eu gosto mais da linha de mínima interferência. Eu não quero VAR parando o jogo. Eu quero jogo. Mas para mim foi uma injustiça o que aconteceu nesse caso. Eu sou a favor da justiça. Para mim foi muito pênalti. Eu não acredito em linhas. Eu acho que futebol é futebol e tinha que ser futebol em qualquer lugar do mundo. Essa história de o árbitro brasileiro é um personagem apitando o Campeonato Brasileiro e outro na Comebol, em Libertadores, é um absurdo. É absurdo. Eu acho que a gente precisa unificar e entender o que é mais próximo de verdade. Isso aí é pênalti aqui na Europa, na China, em qualquer lugar. E é para isso que eu pago o VAR. Isso. Eu, como consumidor de futebol, eu pago a ideia do VAR, eu banco a ideia do VAR para esse tipo de lance. Então, mas eu acho muito importante, Lino, a gente sempre no nosso debate, a gente passar o nosso ponto de vista, aquilo que a gente entende. Para mim foi pênalti, ele não toca na bola, mas a gente tem que falar de que maneira que o árbitro é orientado, porque a decisão dele em campo é baseada na recomendação, na orientação que ele recebe. Principalmente o VAR, né?